Uh, it is with the greatest pleasure that I introduced you, Monica Benicio, our human rights defender, women leader of women's rights. She's a city council member in the city of Rio. And Monica, I think, is sort of the greatest example of someone who does not give up in the face of challenges, who does not give up in the face of death. And I think she's a really great example of the kind of Brazil that we want to build for the future. So Monica, if you're able to, if you're hearing us, please go ahead and open your camera and your audio. And it is a pleasure to have you here. We have interpretation for today's session from Portuguese to English. So for our participants, they will be able to listen to you and to see you. Mônica, é um grande prazer te receber aqui hoje. Peço desculpas por toda a dificuldade tecnológica, mas fico feliz em saber que a gente conseguiu ter você aqui hoje. Por favor, a palavra é sua. Michele, muito obrigada. Eu peço desculpas pelas dificuldades tecnológicas que tivemos em conectar. Vocês me ouvem bem? Sim. Enfim, né? Mas problemas e diversidades da pandemia que nos coloca nesse momento de sensibilidade, mas que nem por isso diminui aí o nosso poder de articulação. Eu vou pedir desculpa, eu já faço a minha palavra inteira agora? Tem tradução simultânea? Como acontece? Sim, pode seguir com a sua fala. E a gente tem a Bruna, que é a nossa intérprete. Então, para as pessoas que estão te ouvindo, elas têm a possibilidade de acessar a interpretação para o inglês. Tá, vou tentar não falar tão rápido como eu geralmente falo, para justamente a gente conseguir ter a melhor comunicação possível nesses tempos. Então, vou agradecer aqui o convite de estar participando dessa mesa. Acho que em tempos tão difíceis, né, a gente não sucumbir à diversidade de poder estar fazendo esses momentos de articulação internacional, onde a dificuldade hoje ela é global. É importante que a gente siga com esses passos de resistência. Eu fico muito feliz e lisonjeada de estar podendo participar. Vou agradecer aqui aos companheiros e companheiras de debate, o convite da gente estar construindo essa atividade numa manhã nos Estados Unidos e já aqui no Brasil, esse início de tarde. Agradecer muito ao Centro de Estudos do Brasil, da Universidade de Oklahoma, pela oportunidade da gente fazer esse debate num tema tão importante, né, que são as violações e práticas contra meio ambiente e direitos humanos, num Brasil que é um Brasil presidido por Jair Bolsonaro. É um momento muito dramático na nossa história, ter um representante como esse na principal cadeira de poder do nosso país. E é fundamental que possamos entender como se chega a um governo Bolsonaro, né, como uma pessoa como Jair Bolsonaro chega ao poder, para que a gente possa compreender como que Bolsonaro hoje governa o Brasil, por que o Brasil, inclusive, se permite e se deixa governar por uma política bolsonarista que é feita de forma absolutamente truculenta e desastrosa, como o mundo inteiro já pôde perceber. As eleições de Bolsonaro, ela é fruto de uma democracia brasileira que vem num processo de muita fragilidade e de muito embate. Em 2013, a gente teve a preparação, porque era conhecido dos mega eventos, né, tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. Uma explosão social acontece num contexto que era extremamente exploratório, fosse econômico, fosse social. Um momento massivo de uma articulação muito espontânea acontece, leva a gente para as ruas, independente de partidos ou de movimentos sociais. Uma organização social aconteceu naquele momento e protestos no Brasil começaram a acontecer de maneira tímida, num primeiro momento, e depois foi tomando corpo, foi tomando força e foi ficando cada vez maior, que foram os protestos que reivindicavam ali os nossos direitos e tinham como mote dizer que não era apenas pelos 20 centavos. 20 centavos naquele momento representava o valor do aumento da passagem e aconteceu
que a sociedade se organizou de forma espontânea para dizer que não era esse o motivo das manifestações, mas todo um acúmulo de indignação, todo um acúmulo de estar exaustivamente cansado de um processo exploratório que era feito pela extrema-direita, de um processo que era absolutamente cansativo aos corpos da sociedade como um todo na sua construção por um processo capitalista. E a gente chega em 2014 com grandes manifestações no Brasil, ao redor, e o Rio de Janeiro como um grande laboratório que é, inclusive, para entender a conjuntura da política nacional, dizendo que não era apenas pelos 20 centavos, mas que a gente estava num movimento de dizer que estávamos cansados desse governo e do sistema que acontecia de gestão no Brasil naquele momento. Bom, existia ali, né, quando uma pausa de anticorrupção foi ganhando força nas manifestações, que gritavam que estavam cansados da corrupção, que gritavam que estavam cansados do modelo exploratório que a gente tinha na sociedade, a gente teve também uma força do Estado que foi profundamente violenta em embarrear, em frear essas manifestações, que eram manifestações democráticas, construídas dentro de um processo que era um processo onde a sociedade tinha legitimidade para estar fazendo as suas reivindicações. O Estado entra com muita violência para reprimir essas manifestações e a gente vai caminhando até o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, que é o golpe que foi colocado ali claramente com características misóginas, né? Hoje, se a gente conseguir comparar, fazer um exercício de comparar a política feita por Dilma, que eu tenho N questões, né? Mas fazer uma comparação com a política de Bolsonaro, o porquê a gente não questionar que Dilma foi impeachmentada da maneira como foi, e Jair Bolsonaro, depois de fazer toda a atrocidade de violência e cometer as violações que comete, está até hoje na sua cadeira de presidente da República, que foi eleito dentro de um processo muito conflituoso, muito turbulento, mas de maneira democrática, embora a gente tenha aí muitas questões e debates a fazer a respeito de fake news, a respeito de como isso chega. E acho e defendo sempre, né, de uma narrativa de que o Brasil, em 2018, ele dá uma aula de história para o mundo, né? Ele dá uma aula, inclusive, da história de como ele se organiza para a sociedade como um todo, tanto ela em si, na sua estrutura, como também de maneira internacional. Em 2018, a gente começa num período conturbado, com índices de violência contra as mulheres altíssimo, fazendo campanhas no nosso carnaval, que é a principal festa do Brasil, pautado na campanha contra o assédio, né? Uma campanha que visava informar as mulheres e a sociedade sobre os seus direitos à segurança e sobre uma denúncia dos abusos e violações que existiam contra a vida das mulheres. E em março de 2018, 14 de março de 2018, irão completar nas próximas semanas 3 anos da execução da Marielle, a gente tem uma vereadora democraticamente eleita, que representava as pautas LGBTs, que representava uma luta antirracista, que denunciava o fim da juventude negra do Brasil, que era uma mulher reconhecidamente socialista, brigando por pautas que eram pautas que deveriam ser de interesse de toda a sociedade, entendendo que um projeto de sociedade mais justa e mais igualitária seria importante para todas e todos. Diante disso, a execução de Marielle dá um recado, que foi uma execução, né, política, dá um recado à nossa sociedade, quer dizer que o Brasil rejeita tudo que aquele corpo e o que aquela mulher representava nas suas pautas políticas e no seu modo de fazer política. E isso não é gratuito ou involuntário quando a gente consegue compreender, inclusive, o que vem pós a execução da Marielle, né? Inclusive o que acontece, como a sociedade responde à execução dela. Num primeiro momento, existe uma dor profunda e um choque bárbaro, porque devemos marcar aqui, assassinatos de parlamentares no Brasil não são coisas excepcionais. A gente tem, principalmente no interior do estado, em outras regiões do Brasil, isso como uma prática comum de fazer política. Um novo atributo, né, que gera ainda mais indignação
e comoção a respeito da execução da Marielle é que o Rio de Janeiro é uma das capitais, uma das principais capitais do mundo. Né? E a gente ter uma vereadora às 9 horas da noite, depois de uma agenda, né, do exercício da sua função, ser executada, tem um recado político que é muito emblemático no seu fazer política no Brasil, que era justamente de dizer que o Brasil de hoje não aceita que pessoas como a Marielle e como a política que a Marielle representa estejam disputando o espaço de poder, estejam querendo interferir nos poderes e nos lugares de tomada de decisão para a sociedade como um todo. Isso não é qualquer coisa. Logo depois disso, a gente tem a sociedade se organizando, não só de maneira nacional, mas de maneira internacional, se comovendo ao dizer o que acontece no Brasil hoje é um absurdo. É um absurdo não porque a Marielle era uma pessoa super especial, que para mim até era, mas entendendo do que ela representava enquanto política para dentro de um debate da democracia na sociedade brasileira. E a comoção social que gera diante disso é dizer: nós não acataremos a barbárie, nós não vamos aceitar que a política possa ser feita de uma maneira onde uma parlamentar seja executada como método de fazer política. Porque vamos chegar, e vou marcar isso aqui, tanto no meu lugar, quanto de companheira, de viúva, quanto do meu lugar hoje, em parlamentar exercício, enquanto vereador em exercício, enquanto defensora de direitos humanos que luta pela democracia no Brasil. É inadmissível que a gente chegue a quase 3 anos do assassinato de uma parlamentar democraticamente eleita, sendo executada como um recado político, sem que o Estado brasileiro responda isso para a sociedade, tanto nacional quanto internacional. Porque o que está por trás da sinalização dessa não resposta é dizer que hoje a gente tem no Brasil um grupo político que é capaz de assassinar como forma de fazer política. E isso não é razoável que seja implementado ou que seja aceito num país que se diz, né, ser um Estado democrático de direito. É claro que, na prática, a via de regra, a gente entende que uma política bolsonarista jamais irá dialogar diretamente com a democracia, porque não tem isso como projeto de poder. Pelo contrário, a gente atravessa uma das maiores crises da humanidade, que é a pandemia pelo Covid-19, e vê a irresponsabilidade do presidente da República diante desse momento. E que gera, inclusive, uma legitimação de irresponsabilidade da nossa sociedade como um todo. As máscaras não têm efetiva função, segundo o presidente da República, é só um momento de gripezinha, não vai passar de uma gripezinha, segundo o presidente da República, e o Brasil se torna um dos países com maior desastre nesse momento da pandemia em perdas de vida. E quando a gente fala de perda de vida, eu tenho muita sensibilidade ao olhar isso, porque a marca que o Brasil atinge hoje de mortos, eu fico me perguntando, o que mais precisa acontecer no Brasil para que a gente tenha mais sensibilidade e responsabilidade com esse momento de pandemia que atravessamos? Porque a gente está falando de vida, né? Porque a vida da Marielle comoveu e comove muitas pessoas, da maneira como ela foi assassinada. Mas a vida da Marielle, para mim, foi a vida da minha companheira, do amor da minha vida, que foi ceifado de uma forma trágica e brutal num processo político. Mas tantas outras vidas hoje são perdidas por esse momento de pandemia, e são vidas. A gente está falando de pessoas que não chegaram em casa, não retornaram em casa para jantar, pessoas que hoje deixam seus familiares de maneira muito triste, muito profunda, sequer em alguns momentos de ter a possibilidade da despedida do velório. Isso é muito dramático. Eu hoje me pergunto por que a gente não consegue se sensibilizar diante disso, e boa parte da sociedade ainda legitima o governo de um homem tão desprezível como Jair Bolsonaro, que governa em nome da morte, que governa em nome de uma política excludente, em nome de uma política absolutamente fascista, que tem como seu projeto de poder deixar a maior parte da população, e sabemos que a população é essa, porque é a população inevitavelmente mais vulnerável, e aí a gente está falando da população indígena, quilombola, periférica, da população negra, da população LGBT, das mulheres, da maior parte da população em risco de vulnerabilidade, está entregue a esse governo que tem como projeto de poder nos matar, porque nunca teve nenhum interesse em governar para nós, em governar para o povo, em governar para o Brasil, de uma maneira geral.
E em 2018, retomado a execução da Marielle enquanto parlamentar democraticamente eleita, a gente ter a prisão do Lula, que foi uma prisão política. Isso acho que hoje, depois do processo do Lava Jato, depois de todos os escândalos que envolviam, ou então, né, agora juiz, depois ministro, agora ex-ministro de Segurança, Sérgio Moro, depois de todos os escândalos que se tiveram ao redor desse movimento, da Operação Lava Jato, que torna o Lula preso político, acho que não há mais questão nenhuma de entender que o Lula foi preso naquele episódio para ser retirado do debate da disputa eleitoral à presidente da República para que Jair Bolsonaro pudesse ser eleito, sendo que as pesquisas mostravam que o Lula era, sim, de fato, ali o mais forte nas pesquisas e poderia ser o único nome que ameaçaria a não eleição de Jair Bolsonaro. A eleição essa de Jair Bolsonaro, que foi construída pela ultradireita, colocada como um projeto de poder que, cansado de tentar, através das vias democráticas de direito, retomar a cadeira da presidência da República, e não conseguiu, depois da gestão de Lula, depois da gestão de Dilma, precisou impeachment uma mulher democraticamente eleita, que não havia cometido um crime que justificasse seu impeachment. A ultradireita usurpou de novo a cadeira da presidência da República, e para se manter nesse governo precisa utilizar de violência para fazer, ou sabia que não ia conseguir. Pois muito bem, a gente tem um personagem na história do Brasil, como Jair Bolsonaro, que teve quase 30 anos de parlamento e era conhecido simplesmente por seu discurso de ódio, pelo seu discurso repulsivo, pelo seu discurso racista, LGBTfóbico, machista, misógino. Era conhecido por um ser que era absolutamente desprezível dentro da política, que nunca fez uma contribuição positiva para a sociedade. Esse sujeito, no imaginário da sociedade brasileira, se torna uma alternativa como um projeto político que podia modificar o Brasil, esse Brasil já cansado de uma estrutura de N episódios de corrupção protagonizados pelo PT e inflamados pela mídia. É bom lembrar que o PT cometeu N erros, e eu não estou aqui para falar de lugar de petista, que não sou, mas entender a importância que o governo petista fez na contribuição social no Brasil para os avanços da pauta, tanto de defesa dos direitos humanos como na promoção dos direitos humanos dentro da nossa sociedade. Promoções essas que foram perdidas em pouquíssimo tempo de gestação do governo Bolsonaro, que fez muitas décadas de acúmulo e de luta dos movimentos sociais serem perdidas por uma gestão desastrosa que só tem como seu principal objetivo abastecer, enaltecer um projeto da ultradireita que hoje flerta com fascismo, que não tem nenhum interesse com a articulação da maior parte da população brasileira, que hoje são os que passam fome, que os que morrem nesse momento de pandemia, das mulheres que têm os seus direitos retirados diariamente, da população LGBT colocada de volta às margens do debate da política, da população preta periférica que, durante muitos e muitos anos dos movimentos sociais, tentaram avançar na construção de um processo antirracista, de uma sociedade que sequer se entende quanto racista, que sequer faz o debate sobre o seu processo de escravidão e não tem acúmulo sobre isso, por negar que isso tenha acontecido por uma irresponsabilidade, que nega que o seu processo de ditadura, segundo o próprio presidente da República, tenha existido de fato. A gente não faz reparação histórica, nem sobre a escravidão, nem sobre o processo de ditadura, nem sobre todos os processos de violência que a gente vive e hoje reproduz sistematicamente dentro da nossa sociedade. O que a gente tem hoje no Brasil é um retrato muito emblemático e muito dramático sobre um processo de reprodução de violência que foi a construção do Brasil como um todo. A gente está falando de um país que se afirma, se legitima e continua se pautando dentro de um processo de muita violência, que foi o processo no qual ele se construiu. Jair Bolsonaro é um retrato dessa violência, que tem por interesse atender aos grandes consumidores, ao capital, aos empresários, a pessoas que pautam a política como a política é pautada no Brasil, por homens brancos, fundamentalistas, misóginos, que têm como seu projeto de poder controlar a massa como um todo
entendendo o que é a população negra, a população pobre periférica, as mulheres, a população LGBT, e retirar esses corpos do debate. Nem que para isso tenham que assassinar representantes dessas pautas para provar e afirmar que esse é o projeto de poder em curto e que assim é a maneira do fazer político no Brasil hoje. Para que a gente consiga desconstruir isso, é necessário que a gente compreenda com muita sensibilidade esse poder que atravessamos de forma muito dramática, entender que as vidas que estão sendo perdidas, ela hoje é um projeto político de serem executadas mesmo, para que a gente toque o projeto que a ultradireita tem como avanço, e que nós, mulheres, movimentos sociais, né, o movimento feminista, o movimento LGBT, a população negra, periférica, favelada, que hoje se articula na contramão do que é o governo Jair Bolsonaro, precisa ter muita responsabilidade e algum grau de esperança de que é possível modificar esse cenário. É extremamente desanimador viver no Brasil hoje. E acho que até aqueles que não vivem no Brasil conseguem perceber o tamanho da dor e do drama que a gente atravessa enquanto sociedade brasileira nesse atual momento, e isso já vem sendo uma tragédia anunciada de outros tempos, que irá permanecer se a gente não fizer um movimento contrário a isso. Daqui eu falo de novo, marcando que a execução da Marielle, a não resposta para essa execução, ela é uma chave muito importante para a gente entender a política no Brasil hoje, para a gente entender o que fala do passado, numa construção que legitima determinadas pessoas, inclusive, a se sentirem autorizadas a assassinar essa mulher, e a tudo que ela representava enquanto política, a entender qual é o momento presente, que é um momento muito dramático, quando a gente vê quais corpos são descartáveis hoje no Brasil, quais corpos têm o direito de viver e quais corpos têm, como o governo do Estado, o governo federal, a obrigação de morrer e de ser descartado do debate, não só político, mas social, dentro da sociedade hoje, e do que a gente quer como projeto de futuro. Quando eu olho para o Brasil e penso em discutir democracia, eu não vejo esse país não podendo responder a quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Eu não acho que dê para a gente falar de democracia no Brasil hoje. Não é possível que a gente entenda o Brasil como um Estado democrático de direito sem essa resposta. E eu não falo isso do meu lugar de viúva e companheira da Marielle, que é um lugar que tem uma dor localizada em outra instância. É falar de um lugar enquanto defensora de direitos humanos, enquanto hoje uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro que luta pela democracia do Brasil como um todo. É importante que a gente entenda que não dá para falar de democracia sem essa resposta por tudo que ela representa politicamente para a nossa sociedade, tanto para entender o passado, tanto para entender a história, quanto para vislumbrar um futuro que seja diferente desse, onde a nossa sociedade responde achando que corpos de mulheres, corpos da população negra, corpo da população LGBT, indígena, são corpos que são descartáveis em nome de um projeto de poder que reforça uma lógica colonial, que reforça uma lógica dessa política bolsonarista que a nada nos serve. O Rio de Janeiro é um laboratório para entender a atual conjuntura política do Brasil. É do esgoto da política do Rio de Janeiro que nasce a família Bolsonaro, que nasce a política bolsonarista. E é urgente que a gente devolva para esse mesmo esgoto do qual eles nunca deveriam ter saído, essa política que eles representam. Isso não pode ser feito sem articulação dos movimentos sociais, da sociedade civil como um todo, entendendo a ameaça à democracia e, hoje, à humanidade como um todo, que é essa política bolsonarista. Uma política que tem como projeto de poder nos matar e, infelizmente, segue fazendo isso com uma extrema eficiência. É fundamental para o Brasil, hoje, não só a gente está nesses espaços aqui, que denuncia as atrocidades, mas que também usa esse espaço como um momento de fazer um apelo à comunidade internacional. Um apelo para que parem Bolsonaro, para que parem a política bolsonarista, para que entendam que durante a política bolsonarista em vigor não é possível falar de democracia ou falar sobre direito à vida no Brasil e, de maneira geral, reverberando isso ao redor do mundo, entendendo que o momento que atravessamos hoje, ele está absolutamente e intimamente conectado no seu conceito de humanidade.
Jair Bolsonaro, a política bolsonarista, é uma ameaça ao que a gente tem como projeto de sociedade mais justo, mais igualitária, mas hoje ao que a gente tem como nosso conceito de humanidade. E aqui encerro a minha fala, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui trocando. Fica o meu agradecimento. Seguimos acompanhando aqui. Obrigada. Thank you, Monica. It's really touching to hear your words, heartbreaking at the same time. But I also like how you mentioned the word future, right? And how it's important to think of the future and how to overcome what Brazil has been going through now. So with no further ado, and let us know if you're able to access the interpretation feature. Mônica, vê se você consegue acessar a interpretação aí para o português. I'm gonna call Professor Gladys Mitchell-Walter from the University of Wisconsin at Milwaukee. Gladys, it's really nice to have you here. Please go ahead. You have the floor. Ok. Primeiro, muito obrigada para a sua apresentação, Mônica Benício. E também muito obrigada para dando informação sobre a situação econômica e política no Brasil, porque é muito necessário falar sobre a situação agora, mas também no passado. A minha pergunta para você é: você pode falar sobre o efeito Marielle no futuro? Como nós podemos garantir que não apenas como nós podemos garantir que mulheres negras vão concorrer para posições políticas no futuro e que essas mulheres podem ganhar essas posições? Porque você pode ver que muitas mulheres concorreram para diferentes posições políticas em 2020, mas para o futuro, como nós podemos garantir que elas vão ganhar essas posições? E, de novo, muito obrigada para a sua presença e para a sua apresentação. Mônica, você poderia já responder e aí depois a gente passa para a Tori. Obrigada. Eu agradeço muito a pergunta. Eu acho que é de fundamental relevância, inclusive para a gente propor o que é esse debate, né, a longo prazo, para que a gente não deixe se esvaziar nesse tempo da história o que foi chamado e conhecido como o efeito Marielle. E é muito lamentável que a gente tenha um efeito Marielle através de uma violência profunda. Porém, eu, enquanto companheira, eu acho muito bonito que a gente consiga ver as coisas da maneira como são hoje, com um olhar de esperança. E explico. Se há alguma possibilidade de ver o mínimo de beleza diante do caos, é importante que a gente entenda que esse movimento de luta e de resistência, principalmente vindo das mulheres negras, ele fala sobre que não só a vida da Marielle não foi em vão, como a morte também não será. E a Marielle foi uma das pessoas que eu conheci que mais gostavam de estar viva, que pulsava a vida. E garanto que, em nome da revolução ou de um avanço qualquer, ela podia optar por ainda estar viva. Mas se foi a sua vida ceifada da maneira como foi, não há nada mais bonito que isso se sirva como inspiração para um movimento na história, para uma modificação na história, principalmente para as mulheres pretas, que era a sua principal luta, era a sua principal bandeira de resistência e de luta enquanto mulher socialista. E em 2018, no Brasil, a gente teve esse momento da indignação e tivemos as eleições para deputadas estaduais, o presidente da República e deputados federais. E diante disso,
mesmo nós, né, que compactuamos com a política que a Marielle fazia, absolutamente destroçadas emocionalmente, enfrentamos em nome da memória dela, mas em nome da luta que a memória dela representa, um desejo de modificação do cenário político. Havia muita fragilidade emocional, havia muita dor pessoal, política, de conjuntura, e mesmo assim, não nos retiramos do debate, sobretudo as mulheres pretas que podiam entender o recado como eles vão nos eliminar, eles vão continuar nos matando se a gente quiser ocupar esse lugar, mas o movimento foi reverso. O movimento foi de ir para a rua, o movimento foi de comoção social, o movimento foi de eleger mais mulheres pretas na política. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro teve a Thalira Petroni, que era deputada estadual, que era vereadora, se colocando na disputa de deputada federal e sendo eleita, ela que era uma profunda companheira, uma amiga pessoal da Marielle, mas uma amiga política, na construção política, e fazia isso na cidade de Niterói enquanto vereadora, uma cidade que é pequena e muito fundamentalista. Elegemos Thalira Petroni, a deputada federal. No estado do Rio de Janeiro, a gente teve a Dani Monteiro, a Mônica Francisco e a Renata Souza, que eram 3 mulheres pretas saindo do gabinete da Marielle, eram assessoras da Marielle, se colocando na disputa e sendo eleitas as 3, num cenário onde aqueles que julgavam entender muito da conta do cálculo político achavam que só poderíamos eleger uma das 3. E as 3 foram eleitas contrariando a todas as expectativas de cálculo político feito naquele ano de 2018. Essa resposta que a sociedade dá ao eleger essas mulheres nas urnas é dizer que nós não vamos recuar. Enquanto processo de sociedade que é profundamente racista, mas que vai pautar a luta antirracista a qualquer preço e a qualquer custo, porque não dá mais para a gente admitir que o último país a fazer a abolição da escravidão possa ser compreendido no discurso do presidente como não sendo um país racista. Ele, presidente, que disse que um filho seu jamais se casaria com uma mulher negra por ter sido bem educado. E é desse lugar que o Brasil é operado hoje na sua política. Mas na contramão disso, em nome da memória da Marielle, e não da Marielle figura física, mas da figura política, que se torna uma representante internacional da luta e da promoção dos direitos humanos, da luta do direito das mulheres pretas, da população LGBT, da população pobre e favelada, da população brasileira em sua maior parte. O que a gente precisa hoje, respondendo objetivamente a pergunta, é não deixar que isso se esvazie no debate da política de ódio, que é a política bolsonarista faz. E eu digo isso entendendo que o Brasil é um país que é conhecido mundialmente, inclusive, por ter uma memória muito frágil. E faz na sua reprodução de política o apagamento da sua história, reproduzindo velhas e péssimas práticas. Eu acho que o que a gente tem hoje, nesse momento, é a oportunidade de entender que essa janela que se abre com a execução da Marielle, que é uma janela pautada na dor e na violência, ela não pode ser perdida na promoção da defesa dos direitos humanos. Que a gente não se deixe esvaziar. Uma grande preocupação que eu tenho, que vai no mesmo sentido da sua pergunta e da minha resposta, para concluir, é a gente chega a quase 3 anos de uma não resposta para uma execução, para um assassinato. E aí eu falo do lugar de investigação mesmo, de inquérito policial. É sabido que quanto mais tempo se passa, mais difícil fica chegar ao resultado de um inquérito policial, de uma investigação como essa, de um crime que foi absolutamente, infelizmente, muito bem executado e muito sofisticado no seu método de fazer. Quanto mais tempo se passa, menor a chance que a gente chega ao resultado disso. Mas no Brasil, quanto mais tempo se passa, menos as pessoas acreditam que a resposta pode chegar. E isso me desespera. Me desespera que as pessoas olhem para a Marielle e coloquem a figura dela num símbolo de representatividade, de figura representativa, e esqueçam que uma mulher foi assassinada. E esqueçam que uma mulher não chegou para jantar naquela noite, que uma mulher deixou uma filha adolescente, que uma mulher
deixou uma mãe, deixou uma irmã, deixou uma rede de amigos e afetos que eram construídos do seu campo pessoal. Me desespera que a sociedade aceite que o assassinato de Marielle Franco não será respondido, porque, afinal de contas, é um assassinato político, e no Brasil a gente sabe que políticos ficam impunes quando cometem grandes atrocidades, sendo eles de direita, porque vou aqui arriscar o palpite de dizer que o assassino, né, o verdadeiro assassino, o articulador do assassinato da Marielle, não seja de esquerda, não seja um homem socialista, uma mulher socialista, enfim. Né? Eu acho que esse debate de trazer à luz que a memória da Marielle deve ser defendida a todo e qualquer preço, não em nome de uma memória pessoal, mas em nome do que representa para o futuro, é fundamental. E esse futuro só é possível se houver resposta. A minha resposta para você é: como a gente garante que mais mulheres pretas entrem na política e possam pautar esse lugar com segurança? Respondendo quem mandou matar Marielle. Porque hoje a gente vê uma onda de assédio e de violência sendo cometida contra as mulheres na política, nos espaços de poder e da tomada de decisão, que é legitimada porque a sociedade não responde a essa violência. A sociedade não cobra essa violência. O Estado não responde a essa violência. Se o Estado não responde, quem foi que mandou matar uma parlamentar eleita? Qual é a coragem que teríamos para continuar disputando esse espaço, sabendo que nós somos esse corpo matável? E aí, a respeito da interseccionalidade que atravessa os corpos, uma mulher preta, uma mulher trans, ela é ainda mais vulnerável. A gente tem em São Paulo o caso da Erika Hilton, por exemplo, da Érica Malonguinho, que são mulheres pretas trans que sofrem inúmeros graus de múltiplas violências, e a gente não tem resposta, a gente não tem a sociedade cobrando para isso, e o Estado não quer nem saber se vai responder ou não, porque não se importa, porque, inclusive, é um reprodutor e um produtor dessas violências contra esses corpos. Então, tem por interesse político que essa violência continue a perpetuar. Cabe a nós a dizer que não aceitaremos. Não está nas nossas mãos o resultado da investigação, mas está nas nossas mãos cobrar que o caso da Marielle seja investigado e respondido de forma responsável. Porque, diante disso, diante da resposta, a gente vai garantir que existe um processo democrático no Brasil e que todos os corpos podem disputar, sem que alguns corpos se entendam no lugar de que precisam sentir medo, porque podem ser eliminados nessa sociedade, que tem como projeto de poder não deixar determinados corpos ocuparem a política. Então, como a gente pode garantir que essa memória da Marielle seja perpetuada, que mais mulheres negras, mais população LGBT, mais as mulheres pobres possam disputar o campo da política institucional e estejam na disputa do espaço da tomada de decisão? Como a gente pode garantir isso? Cobrando que o Estado responda quem mandou matar Marielle Franco. Cobrando que o Estado responda sobre hoje as mulheres vítimas de violência na política institucional, que essas pessoas que cometem a violência sejam responsabilizadas pelo que fazem. E não que a gente não finja o que está acontecendo. E que a gente faça reparação histórica, que a gente faça um debate sério, com responsabilidade, sobre a pauta do racismo, sobre a pauta da misoginia, a pauta do machismo. A gente precisa fazer um debate sério e responsável quanto a isso. E não fingir que a gente está num momento super progressista e que, por isso, tudo bem, a gente já vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, porque, afinal de contas, já estamos até falando sobre isso, num país que não falava, mas um país que tem um presidente da República que nega esse processo histórico e diz que é mimimi, diz que é chorinho, diz que são reclamações vazias, histéricas. A gente precisa combater a política bolsonarista. A gente precisa pegar o Jair Bolsonaro e devolver ele ao esgoto de onde ele não deveria ter saído. E precisa pegar a imagem de Marielle Franco e cobrar responsabilidade com o que aconteceu contra a pessoa física e ter responsabilidade com a memória coletiva que foi construída coletivamente, inclusive. Eu acho que daí a gente consegue garantir que o futuro seja diferente. Enquanto a gente continuar com Jair Bolsonaro na presidência da República, é impensável que a gente possa ter um futuro diferente do Brasil, que é essa tragédia que temos hoje no presente. É preciso revisitar o passado, não achando que se a gente tivesse feito diferente, o futuro seria diferente. É claro que se a gente tivesse feito diferente, o futuro seria diferente, mas não fizemos. Então, tenhamos responsabilidade com o presente para pautar o futuro.
Porque já diria meu companheiro de bancada de partido, o vereador Tarcísio Mota, o futuro tem que ser agora. A gente precisa pautar o futuro, precisa construir o futuro agora, porque é urgente. Obrigada, Mônica. Muito bom. Thank you. So I will now open to my dear friend, Dr. Victoria Langland. Dr. Langland is from the University of Michigan, and please, you have the floor. Thank you very much. Eu também vou fazer meu comentário em português para que Mônica também pode entender, tá bom? E desculpa no avance se o português não sai tudo bom, mas eu acho que, tomara que você me entende. É difícil entrar nessa conversação, nessa discussão, mesmo sendo tão importante, porque realmente pesa e entendo completamente a ênfase que você tem dado até agora sobre a importância de entender a morte da Marielle e tudo a falta de responsabilidade que tem seguido. Mas eu quero fazer talvez uma outra pergunta. Como a gente está fazendo esse debate internacional, e acho fantástico, agradeço muito ao Oklahoma por ter convidado todo mundo para fazer essa conversação internacional. Queria perguntar o que a comunidade internacional deve saber sobre a vida da Marielle, e não só sobre a morte dela, e as lutas que ela estava desenvolvendo. E eu acho, quando eu fiz a pergunta para mim, eu ria um pouco, porque eu, sendo historiadora do Brasil, dando aula nos Estados Unidos, eu estou acostumada a falar 90 minutos explicando um momento histórico brasileiro, né? E achando 90 minutos pouco, e querendo falar mais, e de 1000 livros, e não sei o quê. Então, mas mesmo assim, ou seja, cada contexto é especial, é único, é complexo, e a vida dela é tudo isso e demais, mas também nós estamos numa comunidade internacional em que nós temos que entender nossas comunidades, nossas comunalidades compartidas, ou seja, o que a gente comparte, nós temos que ter uma empatia compartilhada entre nós. Então, se você pensasse nessa discussão internacional, o que você quer que a comunidade internacional saiba sobre a vida dela e como seria a melhor maneira de mostrar essa vida ou de divulgar a luta que ela fazia? O que você acha? Mônica, antes de você responder a pergunta da Tori, eu já queria adicionar as perguntas dos participantes, porque eu acho que as perguntas vão muito na mesma linha. Eu acho que elas seguem um pouco o que você já falou, mas o João Kleber faz uma pergunta sobre alternativas, né? Como é que a gente pensa em alternativas para superar Jair Bolsonaro? A Yasmin fala de se tem alguma esperança para a superação da necropolítica. E a Ana Cláudia fala dos movimentos de resistência. E eu acho que tudo isso está conectado, né? Pensar em alternativas, pensar em esperança e pensar nos movimentos de resistência. Então, se você puder acrescentar isso também, já a sua resposta a Tori seria ótima. Obrigada. Eu acho que a pergunta da Tori, ela vem num sentido que me toca e me comove pessoalmente. Né? Tem um quê pessoal na resposta, inclusive, que é falar assim, a Marielle, ela de fato se torna uma pessoa de representatividade, né? Se torna figura pública com repercussão internacional após a sua execução, após ter sido assassinada, após perder a sua vida. Ela que tinha mais de 2 décadas na sua atuação de defensora de direitos humanos. Ela que dedicou a maior parte da sua vida, morreu antes dos 40 anos, e dedicou a maior parte da sua vida em prol da defesa dos direitos humanos. E que fez um mandato que durou 1 ano e 3 meses, quando deveria ter durado 4, com um trabalho de excelência e de exaustivas agendas para promover a política que acreditava, a política que
queria construir, porque achava que isso tinha uma modificação efetiva na sociedade, e isso era uma contribuição efetiva para o mundo. Do campo pessoal, é triste e, ao mesmo tempo, reconfortante, se é essa palavra que eu deveria usar, ver que a Marielle dedicou a sua vida pulsante, a maior parte dela, a salvar a vida de outras pessoas, a construir um outro projeto de sociedade. Porém, conseguiu fazer isso com muito mais efetividade após a sua morte. É um pensamento um tanto quanto contraditório e bastante doloroso de entender que a Marielle hoje salva mais vidas depois que sua vida foi retirada do que pôde fazer no exercício de sua função. A beleza dessa análise está em entender o sentido da continuidade, o sentido do legado, o sentido do que ela hoje continua pulsando enquanto vida, mesmo não sendo mais uma vida pulsante. E de tudo o que, quando tu aí pergunta, o que a gente deveria saber a respeito da vida da Marielle, enquanto estava viva, né, enquanto fazia, e que não sabemos hoje, a minha resposta deveria ser nada. Porque, para além das questões pessoais, e acho que esse aqui não interessa no debate, para além das colunas de fofoca, do campo da política, tudo que a Marielle era, tudo que a Marielle acreditava, foi potencializado, foi vocacionado a um lugar onde ela, em vida, não pôde alcançar, enquanto debate político. E quando a sociedade se comove, se articula e pega a história dela e vai olhar para a história dela para amplificar tudo que ela foi, mas não pôde ser em vida, isso, para mim, tem um valor que é inexpressível, pessoalmente. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta do Dória seria nada. Eu acho que o que a gente hoje olha como a Marielle, figura política, potência, figura de representatividade, é a expressão legítima, honesta e hoje justa do que ela não teve em reconhecimento em vida. Então, projetar a história dela para um lugar onde ela tem legitimidade de ocupar, onde ela tem legitimidade de ser, e não pôde, em vida, por uma série de questões, inclusive do sistema. Por ter sido uma mulher preta, por ser uma mulher socialista, por ser uma mulher que amava outra mulher, e está ocupando um cargo no parlamento, onde a política que ela fazia era invisibilizada pelo sistema. Quando a sociedade, após a sua execução, projeta tudo que a Marielle tinha de política e de força para fora, não é só fazer entender que a imagem da Marielle hoje vocaliza e projeta outras vozes, mas entender que todas as nossas vozes juntas, no lugar da indignação profunda da execução dessa mulher, projeta a essência do que ela foi e do que ela é politicamente, mas na sua pulsão de vida não pôde ser. E aí, somando as outras questões, eu acho que superar Jair Bolsonaro, superar a política bolsonarista, ela é urgente como um processo democrático. Ela é urgente por entender que o projeto de Jair Bolsonaro é destruir o Brasil. O projeto da política bolsonarista é exterminar e colocar em curso de forma muito violenta e pragmática, efetivamente, a necropolítica. A única maneira de superar isso é fazer um enfrentamento direto a isso, com ousadia e com coragem. Mas, Mônica, é muito cansativo fazer isso. A maior parte das pessoas hoje estão passando fome, estão desesperadas, estão morrendo, estão na fila dos hospitais. É verdade tudo isso. Mas esse processo vem nos sucumbindo há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas. O projeto da ultradireita sempre foi nos matar, sempre foi estar
colocando os nossos corpos no lugar da servidão. E nesse momento, com a pandemia, inclusive, isso fica muito acentuado. E como a gente pode resistir a isso? Com articulação. A articulação dos movimentos sociais, a articulação nossa, a responsabilidade nossa, inclusive, de não ceder à tentação e ao cansaço de dizer: mas esse vírus não vai me afetar de fato, então, pessoalmente, então eu não vou deixar de fazer as minhas coisas. Eu hoje me recuso a ceder à prática do novo normal. Eu me recuso a acreditar que eu posso viver a minha vida de maneira do que era tido como o conceito da normalidade, entendendo que isso coloca em risco a vida de outras pessoas. Existe uma empatia nessa leitura, há de existir uma solidariedade, e solidariedade, nesse momento, é palavra de ordem para atravessar a conjuntura da pandemia. E isso é global. Nós estamos conectados no nosso conceito, nesse momento, no nosso conceito de humanidade. Não é possível falar de outro lugar. Não é possível falar de forma diferente enquanto a gente vê os números no Brasil de N vidas sendo perdidas. E eu não consigo mensurar isso, porque é tratar como um número frio e me desespera. Porque por tantas pessoas se comovem a respeito da vida da Marielle ser assassinada, ter sido retirada da maneira como foi, e eu choro todos os dias por isso, mas por que não se comover da mesma forma por outras vidas? Vidas essas que a gente, hoje no Brasil, tem um presidente da República absolutamente responsável quanto a isso, colocando múltiplas vidas em riscos, e a gente está perdendo, a gente está morrendo, a gente está sucumbindo em nome do capital, em nome da economia. A situação no Brasil hoje ela é desesperadora, diante de qualquer outro cenário ruim no mundo, o Brasil consegue superar. Finalmente, no governo Bolsonaro, nos tornamos os melhores em alguma coisa. E somos os melhores no caos, na instalação da morte. Não é razoável que a gente consiga dialogar com isso. Realmente me angustia muito do meu lugar de defensora de direitos humanos, do meu lugar de mulher socialista, do meu lugar da viúva de Marielle, do meu lugar da pessoa que preza pela memória da Marielle. É inadmissível a gente olhar para o momento que a pandemia atravessa no Brasil hoje e não olhar para esses números, entendendo que são vidas e não números frios que não param de subir. A responsabilidade é coletiva. É óbvio que o governo tem um papel e cumpre um papel fundamental, inclusive diante do caos, inclusive para instalar o caos. É óbvio que isso acontece. Mas nós somos indivíduos tomados também do nosso desejo e individualidade de como vamos agir. As pessoas estão passando fome. Eu não espero que uma pessoa que esteja passando fome hoje faça uma análise política e razoável de dizer: não, mas então eu não vou para a rua trabalhar. A gente fala sobre a importância do isolamento social quando a maior parte da população brasileira não tem o privilégio, porque no Brasil o isolamento social é uma questão de privilégio, de ficar em casa, em segurança, porque precisa ir para a rua trabalhar. Porque precisa ir para a rua trabalhar para botar comida na mesa, uma comida que hoje é muito cara. Cara, no sentido de não conseguir mesmo, ter mais do que o básico dentro, e nem o básico muitas pessoas hoje não estão conseguindo. E a gente não consegue falar sobre o direito à renda emergencial, sobre o direito a gente fornecer à população condições de sobreviver nesse momento. A maior parte dos brasileiros sequer estão precisando sobreviver. E olha que a maior parte sempre sobreviveu e não viveu os frutos e a beleza desse país paradisíaco, o país do futuro. Essa relação, ela é muito dramática. Superar Bolsonaro é fazer a política de uma política que tem que se compreender na sua articulação com os movimentos sociais e com resistência e com responsabilidade nesse momento, que é uma responsabilidade que deverá ser coletiva, porém é muito dolorosa, porque não é fácil fazer isso. Sequer é fácil resistir enquanto se passa fome. E essa é a nossa atual conjuntura. E diante disso, o governo não só promove essa pressão, como usa essa pressão para manter a ordem. A fórmula do sucesso do governo Jair Bolsonaro é instalar uma crise econômica, causar o pânico, o caos, e depois manter a ordem sobre esse caos, o controle sobre esse caos, através da utilização da força arbitrária.
Essa é a fórmula do governo Jair Bolsonaro. Essa é a fórmula de qualquer governo ditatorial, que é o que a gente tem aqui hoje. Não há democracia no Brasil. Isso é uma falácia. E a gente precisa falar disso com responsabilidade. A gente precisa falar disso com compromisso político, de transformação. O Brasil hoje é um dos piores países para se falar de pandemia, né, do seu conceito, porque é isso. A gente perde desesperadoramente vidas e a gente não está conseguindo falar com responsabilidade sobre isso ou sequer fazer resistência a isso. E aí, quando vem a pergunta de falar como a gente pode falar de esperança, né, diante desse projeto de necropolítica, eu acho que falar sobre esperança é o único caminho possível da gente conseguir entender que uma outra política é diferente. Porque não há nada mais perigoso para um governo fascista do que um povo com esperança. E o que o projeto bolsonarista faz é retirar a esperança das pessoas, e faz isso através da violência, através da instalação da fome, através da instalação do caos. Quando você retira a esperança das pessoas, e o Brasil ele é muito especialista em perder a esperança, porque é isso. A gente nunca teve um projeto que falasse seriamente para a gente que a gente podia vislumbrar o futuro. A gente sempre ficou como o país do futuro, portanto, o país da utopia. Falar sobre esperança é urgente, para a gente entender que a gente tem alternativa de transformação. Se nos retirarem a esperança, que é a última coisa que nos resta, e ela está pouquinha, nada mais vai restar além de um país de morte pautado na política bolsonarista. Eu acho que a gente tem muitos motivos para não ter esperança nesse momento no Brasil. Mas eu não perco a minha e não perderia nem se eu tivesse um grande bom motivo. Jair Bolsonaro, a política bolsonarista, não é algo que me desanima. Pelo contrário, me estimula a entender que esse é um mal a ser combatido. Que esse é um mal que a gente precisa derrotar no presente, para que o futuro não dialogue mais com nada parecido do que Jair Bolsonaro representa para a política no Brasil. Obrigada, Mônica. E agora, antes que a gente siga, eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio de Sais Silva, para ele poder encerrar a nossa sessão agora de manhã. Fábio, por favor. Fábio, a gente está sem áudio. Você está sem áudio, eu acho. I'm sorry, so too many buttons here. Thank you so much, Michelle, and thank you, Monica, for this wonderful talk. I just couldn't miss the opportunity to say two quick things today. First is that Marielle vive, or Marielle is alive here at OU. In 2019, when the campus was very much engaged in discussions about racial equality, I turned one of my Modern Brazil classes into an open classroom event that was dedicated to honor Marielle's history and legacy, where besides watching a video and having me lecture about Marielle, our attendees also heard from one of our students, Eduardo Campbell, himself an Afro-Latinx, who was in Rio at the time when Marielle was assassinated and told us what it was like to be there. And we hope to continue to do this, to tell her story and to have you, whenever you have a chance, to share with us what you and others are doing in Brazil to carry that message forward. Second, I wanted to use this opportunity to officially launch our center symbol. If you look at OU units, most of them have an official logo, which follows a template set by the university, but they can also pick a symbol, an image that they find to be representative of their mission and intent. And what we did for our center was to pick a symbol that uses street signs and that shows a crossroads between OU and Brazil. And we did that for two reasons, which I mentioned here last Friday. One is because we want this to be a place of encounter and collaboration around Brazil, bringing together people from different disciplines and institutions and from both the US and Brazil. And another is because we want to be a force in support of human rights and democracy in Brazil and improvement in US-Brazil relationships.
And nothing represents this better than street signs, which, as we know, were largely used in Rio and in Brazil to honor Marielle and to state that she lives. So I'm very pleased to introduce you to our symbol. I wanted to thank Cricket Kaya for her design work that's led to this. And I invite each and every of our collaborators to have this all in mind in our day-to-day work, which is what symbols are for. Thank you. Thank you, Fabio. So I wanted to thank everyone today for being here. I think it's really you know, an important moment in the history of Brazil to have people together and to talk about, you know, hard things and hurtful things, but to be as a collectivity addressing those issues and, you know, just not to give up, which is, you know, so easy to do these days, right? You know, because we're running so much after the time that we had planned for today, I just wanted to say thanks again. And for those of you who were expecting or hoping to join us for the workshop session where we're going to be able to discuss some of the papers for today, we have a different link. You probably, if you registered for the workshop session, you probably got an email just a few minutes ago from Zoom reminding you of what that link is. So I hope to see you there in a few minutes. Mônica, muito obrigada mais uma vez. Toda a minha gratidão pela sua presença e pelo seu impacto com as suas palavras no nosso dia. Muito obrigada mais uma vez. Thank you all. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada. Grande beijo.